Meu nome é Daniel. Em minha língua, significa Deus é meu juiz. Mas, naquela noite, parecia que o mundo inteiro estava nos julgando. Vi as paredes da minha casa caírem e o brilho do ouro do templo se apagar sob as cinzas. Fomos levados como sombras por um caminho de poeira e silêncio. Andem em frente, prisioneiros. Não tentem resistir. Para onde nos levam? Cale-se e marche! Então ela surgiu. A Babilônia. Um mar de azul e ouro que parecia querer devorar o céu. Eles queriam que nos sentíssemos pequenos. E por um momento eles conseguiram. Olhem para vocês, nobres de Judá. O rei Nabucodonosor tem planos grandiosos para suas mentes. Vocês aprenderão nossa língua, nossa ciência e nossos segredos. Mas primeiro vamos aos seus novos nomes. Esqueçam os nomes que receberam de seus pais. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e você, Abednego. Eles podem mudar o que chamam por fora, mas não podem mudar quem somos por dentro. O rei queria nos transformar. Queria que sua comida corresse em nossas veias para que sua gratidão dominasse nossos corações. Mas eu sabia que, se eu aceitasse aquele banquete, estaria aceitando esquecer quem eu era. Senhor Aspenais, peço sua graça. Não desejamos nos tornar impuros com a comida da mesa real. Por que recusa a comida do rei? Isso é uma ofensa grave. Por favor, permita-nos comer apenas legumes e beber água. Beltesazar, você quer que o rei tire a minha cabeça? Se ele vir vocês mais pálidos e magros que os outros jovens, eu pagarei o preço. O rei é implacável com quem desobedece sua dieta. Dê-nos 10 dias. Apenas 10. Teste seus servos com legumes e água, enquanto os outros seguem a dieta do rei. Se ao final desse tempo não estivermos mais fortes, faremos o que o Senhor ordenar. Pelos deuses, vocês parecem mais saudáveis do que aqueles que comeram as melhores iguarias de Nabucodonosor. Deus nos deu sabedoria e entendimento em todas as letras e ciências. Mas para mim, Ele deu algo a mais. A capacidade de ver além do véu, de entender sonhos e interpretar todo tipo de visões. O rei percebeu que nossa sabedoria era 10 vezes maior que de todos os sábios e encantadores do seu reino. Eu tive um sonho que me tirou a paz. Minha mente está em chamas e eu preciso saber o que isso significa agora! Vida longa ao rei. Majestade, conte-nos o sonho e nós explicaremos tudo. Se vocês são tão poderosos quanto dizem, provem! Digam-me o que eu sonhei e o que isso significa. Se falharem, darei ordem para que suas casas sejam reduzidas a cinzas e vocês não viverão para ver o pôr do sol! Mas, meu senhor, isso é impossível! Ninguém na terra pode ler a mente de um rei. Diga-nos o sonho e faremos o nosso trabalho. Vocês estão apenas ganhando tempo porque são mentirosos! Se não me disserem o sonho, só haverá uma sentença para vocês! Piedade, ó rei! O que o senhor pede é difícil demais. Ninguém, a não ser os deuses, pode saber o que está no seu coração. E os deuses não moram entre nós. Basta! Se os sábios da Babilônia são inúteis, que morram todos! Beltesazar, por ordem do rei Nabucodonosor, todos os sábios da Babilônia devem ser executados. E isso inclui você e seus amigos. Vamos logo. Espere, Arioque. Por que o rei está com tanta pressa para derramar sangue? O que aconteceu para um decreto tão terrível? O rei teve um sonho. Os magos falharam. Ele diz que todos são mentirosos e ordenou o fim de todos os sábios. Não há escapatória. Leve-me ao rei, imediatamente. Se ele me der um pouco de tempo, eu lhe darei a resposta que ele procura. Saí da presença do rei com o peso do mundo nos ombros, mas não estava sozinho.
Corri para casa e reuni meus irmãos, Hananias, Misael e Azarias. Naquela noite, o nosso quarto se tornou um santuário. Oramos até que o cansaço nos vencesse. E então, no silêncio da madrugada, como se o teto do palácio desaparecesse, Deus abriu as cortinas do templo. Eu vi o que o rei vira. O mistério se desfez em luz. Bendito seja o teu nome, de eternidade a eternidade. Pois em tuas mãos está a força e toda a autoridade. Tu mudas as estações, o tempo está sob o teu olhar. Põe reis no trono e faz reinos inteiros se curvar. Luz que mora na luz, onde a treva não pode entrar. Tu revelas o profundo, o que o homem não pode alcançar. Ao Deus dos meus pais eu louvo e dou meu coração, pois me deste sabedoria e a resposta em minhas mãos. Sim, me fizeste saber o que o mundo não pôde ver. Arioque, leve-me ao rei, e interpretarei o sonho que ele teve. Majestade, encontrei um entre os cativos de Judá que pode revelar o sonho ao rei. Você pode realmente me dizer o que eu vi e o que isso significa? Majestade, nenhum sábio, mago ou astrólogo deste mundo poderia resolver o seu mistério. Mas há um Deus no céu que revela segredos. E ele me mostrou o que acontecerá nos dias que virão. Tu, ó rei, viste em teu sonho uma estátua colossal. Seu brilho era terrível e magnífico. A cabeça era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura frágil de ferro e barro. Mas, enquanto o senhor olhava, uma pedra foi cortada de uma montanha. Não por mãos humanas. Ela voou e atingiu os pés da estátua, esmagando o ferro e o barro. A estátua sumiu como palha no vento, mas a pedra se tornou uma montanha tão grande que encheu a terra inteira. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. E um terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois, como o ferro, esmiuça e quebra tudo. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte,
e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, Não podemos ignorar a crise na África. Os dados são claros. Mas a sua proposta desestabiliza toda a região. Precisamos de atenção imediata aqui. o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas esse reino durará para sempre. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Verdadeiramente o seu Deus é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar este segredo. Naquele dia, o rei me colocou em um lugar de honra. Meus amigos também foram elevados. Mas eu sabia, a glória não era nossa, era daquele que segura o futuro em suas mãos.